Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma autora que eu já comentei lá atrás, um outro livro dela aqui no canal, e estou trazendo o segundo. Já vou adiantar pra vocês que eu acho a escrita dela bem diferente. Os livros sempre tem uma pitadinha de algo que foge do senso comum, então vamos bater um papo sobre ela. Bom, e a autora em questão é a Taylor Jenkins Reid, que é muito famosa por Daisy Jones and the Six, que é o livro que eu já trouxe lá atrás aqui no canal, que eu concluí a leitura e assisti a série também, então já falei sobre ele. Mas ela também é muito famosa quando ela também lançou Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Sim, esse livro que foi super comentado, que foi super hypado na época dele. Esse aqui, na verdade, é um livro mais antigo dela do que esses últimos, que são os mais famosos. Ele é um dos primeiros que ela lançou, escreveu. Na verdade, eu não sei nem se é o primeiro, assim, não fui muito atrás dessa informação, vi por cima, confesso, mas é um livro legal pra gente conversar sobre ele, porque ele tem algumas coisas, umas peculiaridades bem diferentes. Bom, e aqui, neste livro, Em Outra Vida, Talvez, nós vamos ter uma história de romance, só que ela traz elementos, assim, de ficção, onde nós temos realidades alternativas, ou multiverso, mundos paralelos, enfim, como você queira chamar. Eu achei uma sacada super diferente, porque eu nunca tinha visto essa temática em livros de romance. Eu achei bem diferente e me fez, assim, me atentar ao fato de que a Taylor, ela tem umas sacadas diferentes nos livros dela, porque, por exemplo, no Daisy Jones, que foi o que eu li, o livro é todo em forma de entrevista, né? Ele às vezes entrevista, eles passam em primeira pessoa, às vezes em terceira, ele é tudo diferente. E aqui nesse nós vamos ter essa questão de universos paralelos. Confesso pra vocês que de início a impressão que me deu é que a autora não sabia muito bem como finalizar o livro. A impressão que eu tive, sendo muito sincera, é que ela criou duas histórias e ela não conseguiu chegar numa conclusão de qual era a favorita dela, e ela resolveu fazer um livro com as duas. Essa foi a minha impressão, porque em nenhum momento, porque assim, o livro ele se desenrola com a seguinte questão: um capítulo é em uma vida, né? Em uma vida não, em uma realidade, e o outro capítulo é na outra. Aí volta pra outra, aí volta pra outra. E aí fica alternando entre os capítulos as realidades. E aí não tem um aprofundamento dos personagens em nenhuma das realidades. Tanto em uma quanto na outra, não há esse aprofundamento. Então por isso que me deu muita impressão de que a autora, ela ficou na dúvida de qual história dar sequência, qual história escrever. No final ela optou pelas duas, falou, vou fazer um negócio diferente aqui, vou optar pelas duas. E aí ela jogou as duas ali e fez esse negócio de realidades paralelas ali, multiverso e tudo mais, jogou lá. Só que ela, como obviamente seria um trabalho muito grande você desenvolver duas histórias por completo, ela simplesmente resumiu, deu um resumo de uma, deu um resumo de outra, e é isso aí, galera, tá ótimo. E foi essa impressão que me deu, assim, essa superficialidade das histórias em ambas as realidades, me passou essa impressão. E eu confesso que não seria um livro que eu leria por livre, espontânea vontade. Li ele porque ele é do clube de leitura que eu faço parte, que eu já citei no vídeo anterior. Então assim, foi uma experiência diferente, legal, até porque é uma autora super comentada, então tive essa segunda experiência dela, pra ter uma opinião mais formada sobre a escrita e tudo mais. Mas assim, não seria um livro que eu pegaria, e até mesmo depois disso, depois dessas duas experiências, não é uma autora que faz muito meu estilo, não curti. E enfim, eu achei em certos momentos o livro meio fora da casinha. E inclusive lá no debate, né, do nosso grupo, foi muito falado que várias pessoas não entenderam o começo do livro, porque não é explicado isso, é simplesmente jogado ali que vai ter duas histórias diferentes em paralelo, aqui, ali, e é isso aí. Então no começo você fica meio confuso ali, tentando se situar e tudo mais. Então, pra quem nunca leu nenhum livro, né, de ficção científica que tem essa pegada assim, a pessoa fica meio, o que é isso, entendeu? Num livro de romance, que coisa diferente. Então você fica meio confuso, mas depois ele vai se desenrolando e você entende qual que é, assim, o intuito da história e etc, né? Bom, e como vocês sabem, aqui nos vídeos do canal eu não gosto de trazer nenhum tipo de spoiler pra vocês, pra não tirar a graça de quem vai tá lendo, né, os livros. Então eu vou dar uma introdução do que é a história, de como se desenrola e tudo mais. Ela vai girar, né, a história vai girar principalmente em torno de duas personagens, que é a Hannah e a Gabi. Elas são duas amigas muito próximas, desde muito novas, e aí elas... A Hannah, ela é uma pessoa meio
perdida, né? Enquanto a Gabi, ela é aquela pessoa decidida, que sabe o que quer, e desde muito cedo ela tem aquela opinião formada sobre vários assuntos, ela é super politizada e etc, etc. E no livro diversas vezes cita essa personalidade dela. A Hannah, ela é perdida. Ela é uma pessoa sem rumo, ela não sabe o que fazer da vida e ela tá sempre ali mudando de cidade em cidade, meio nômade, e ela vive essa vibe. E aí, ela resolve voltar, depois de um tempo fora, morando em outra cidade, ela resolve voltar para a cidade onde a Gabi vive, que foi onde ela viveu a infância e a adolescência dela, e que ela era amiga da Gabi, conheceu na escola e tudo mais. Ela resolve voltar para essa cidade. E aí, elas se encontram, e logo nessa noite que elas, né, se reencontram, elas resolvem sair, ir para um bar, balada lá e tudo mais. E aí, depois que termina essa balada, a Gabi, né, que já é uma pessoa que ela é casada, já tem a vida dela toda certinha, ela resolve ir embora. E aí ela avisa a Hannah, ela fala assim, olha, eu tô indo pra casa, você vai ficar aqui? Você vai comigo? Só que aí tem um outro personagem que surge na história, que é o ex-namorado da Hannah, da época de escola dela. E ele tá lá nessa festinha que é feita pra Hannah, de reencontro com o pessoal da cidade e tudo mais. E ele convida a Hannah pra permanecer lá no bar, na balada com ele. E aí, é a partir desse ponto que a história vai se dividir em duas partes. Porque uma das histórias é da perspectiva de Hannah permanecendo na festa com o ex-namorado, e aí vai se desenrolar a partir disso. A outra é a perspectiva da Hannah indo embora com a Gabi, e aí durante esse trajeto algo acontece que vai impactar no desenrolar dessa outra realidade. Então é isso, a história vai se resumir com base nisso. Nós vamos ter ali aquele mundo onde a Hannah optou por ficar com o ex e rever, conversar e tudo mais, e um mundo onde ela resolveu dar prioridade pra amiga dela, que fazia anos que ela não via e que ela foi embora com ela. E aí as duas histórias vão se desenrolar. E ao mesmo tempo que essas histórias são diferentes, elas têm várias similaridades. Elas têm vários pontos, inclusive personagens que aparecem em ambas, só que muitas vezes de formas diferentes. Então, o mesmo personagem aparece em um momento da vida da Hannah, naquela realidade, e num momento diferente na vida da Hannah, naquela outra realidade. Mas é basicamente isso. A história é basicamente isso, e aí eu não vou entrar em detalhes do que acontece em uma e outra, para não dar nenhum tipo de spoiler e antecipar. Mas é isso. Se resume ao reencontro das duas amigas, na volta da Hannah pra cidade dela. A Hannah é a personagem principal. E qual é a decisão que a Hannah tem? Se ela vai fazer uma coisa, se ela vai fazer outra, e a partir disso vai se desenrolar o livro. E enfim, é diferente, né? Porque, repito, nunca tinha visto realidades paralelas, mundos paralelos em livros de romance, então foi diferente. Mas eu achei que se a autora se propôs a essa temática diferenciada, ela poderia ter dado uma aprofundada melhor, ou de repente ter feito uma introduçãozinha sobre isso, sobre esses conceitos, porque pra quem nunca leu ficção, é uma coisa que fica meio aleatória, jogada ao vento. Então é um ponto que poderia ter, né, melhor no livro. Mas eu também conheço pessoas que leram e que amaram. Então, assim, é aquilo, né, gente? Leitura é muito de opinião. Às vezes a gente vê uma pessoa falando super bem de um livro e a gente vai ler, a gente não gosta, não casa ali, né, a história. E às vezes a gente comenta mal de um livro, a pessoa vai ler e fala, nossa, mas eu amei, me identifiquei muito com a personagem, enfim. Então, é isso, né? É igual roupa. Cada um gosta de um estilo e é isso aí. Então tá, por hoje é essa resenha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem no canal se vocês já leram livros, se vocês gostaram quando leram, como foi a experiência de vocês. Eu sempre fico curiosa pra saber. Tá bom, gente? Um beijo a todos e até a próxima.